Olá! Hoje irei apresentar um trabalho sobre Charles Darwin, um dos maiores cientistas que já passou por esse mundo, além também de ser um dos pais da evolução, não só humana, como também das espécies. O trabalho é apresentado por Pedro Olímpio Miranda Tavares, Camila Eduarda Silva Santos e Lara Fábia Aparecida da Silva Oliveira. Charles Robert Darwin nasceu em 12 de fevereiro de 1809, na cidade de Shrewsbury, na Inglaterra, e morreu em 19 de abril de 1882, em Down, Kent. Foi um naturalista, geólogo e biólogo britânico conhecido principalmente por desenvolver a teoria da evolução das espécies por seleção natural. Darwin passou o verão de 1825 ganhando suas primeiras experiências profissionais como aprendiz médico, auxiliando no acesso de tratamento aos pobres, antes de ir para a universidade, no mesmo ano considerado o melhor do curso de medicina no Reino Unido. Na época, e mais uma vez acompanhado pelo seu irmão. As cirurgias grosseiras da época, Darwin acabou por negligenciar os estudos práticos. Todavia, acabou adquirindo um bom conhecimento de taxidermia. Após cursos com um ex-escravo na qual tinha acompanhado Charles nas florestas da América do Sul e que contava sobre suas experiências durante as classes, criando as primeiras inspirações aventureiras na formação de um jovem naturalista. Em seu segundo ano universitário, Darwin se juntou a um grupo de histórias naturais que defendia com fervor ideias democráticas e céticas e questionava visões entre religião e ciências da época. Ele ajudou ao Robert Edmund na investigação da anatomia e o ciclo da vida de invertebrados marinhos situado no Santuário de Rio Forte, em 23 de março de 1827, e apresentou na sua própria City a sua própria descoberta de esporos negros encontrados em certas conchas, que eram, na verdade, ovos de sanguessugas. Darwin priorizou em ajudar nas investigações geológicas de Robert, incluindo debates sobre a polêmica entre o neoplatismo e o plutonismo. Ele aprendeu botânica e ajudou nas coleções na Universidade Museum, um dos maiores museus europeus da época. O negligenciamento de Darwin em terminar seus estudos em medicina irritou seu pai, que por sua vez o mandou para Christian's College para estudar em um bacharelado de artes. Em um primeiro passo rumo à carreira, pois era comum intelectuais da igreja seguirem o ramo das ciências naturais como objetivo de apreciar as belezas divinas. Darwin acabou não indo bem nos testes, conquistando apenas um acesso inferior em 1828. Darwin precisou ficar em Cambridge em até de junho de 1831. Ele estudou e ficou admirado pelo livro de Payne, que argumentava que pelas evidências de um design divino presente na natureza, Deus agiria através de leis naturais. Ao ler o novo livro de John, no qual argumentava que a maneira mais efetiva para entender as leis divinas era através do pensamento dedutivo, baseado na observação, entre outros títulos. Darwin enraizou também cada vez mais suas visões, o que levaria a viajar por MHMS, Bélgica, inspirado pela vontade de contribuir. Darwin planejou viajar Tenerife com alguns colegas, após a graduação, a fim de estudar histórias naturais nos trópicos. Em sua preparação, ele se juntou ao curso de Geologia
e em 4 de agosto daquele ano viajaria com o professor e passaria uma quinzena mapeando extratos em países de Gales. Ele visitou lugares como a América do Sul, Austrália e Ilhas de Galápagos. Lá, observou diferentes espécies de animais e plantas, especialmente os pássaros conhecidos como tentilhões. Darwin percebeu que eles tinham diferenças de acordo com o ambiente em que viviam. Ele visitou lugares como a América do Sul, Austrália e Ilhas de Galápagos. Lá, observou diferentes espécies. Teoria da evolução. Quando o navio chegou à Inglaterra, 2 de outubro de 1836, Darwin já tinha prestígio entre os círculos acadêmicos e científicos. Em 1835, o mentor Rielson já havia oferecido cartas de seus ex-pupilos para vários naturalistas renomados, melhorando ainda mais a sua reputação sobre conhecimentos geólogos. Assim que chegou na Inglaterra, Darwin visitou sua casa e reencontrou com seus parentes. Dali partiu apressadamente para ver Rielton, que o aconselhou a encontrar naturalistas dispostos a catalogar as coleções e concordou em catalogar os seus espécimes botânicos ele mesmo. O pai de Darwin organizou investimentos para que permitiria que seu filho fosse autossuficiente em suas pesquisas científicas. E Darwin não perdeu tempo para divulgar seus estudos. Os materiais coletados através de especialistas de Londres, os zoologistas, tinha bastante trabalho e em atraso, e havia o perigo de espécimes ser simplesmente deixados em armazéns. Charles Lyell encontrou Darwin pela primeira vez em 29 de outubro daquele ano e o introduziu ao eminente anatomista Richard, o que já tinha acesso aos estudos de fósseis coletados por Darwin. Ele encontrou vários achados surpreendentes, incluindo uma preguiça gigante, que também já tinha reconhecimento, como também os desconhecidos, que era um animal semelhante a um roedor, que do tamanho de um hipopótamo, que era chamado Dachshund, bastante similar em certos aspectos com a moderna capivara. Os pedaços de armadura eram, na verdade, pertences de uma criatura que inicialmente Darwin pensou que parecia com um tatu gigante. Todas essas criaturas extintas eram relacionadas com espécies que vivem atualmente na América do Sul. Em meados de dezembro, Darwin tomou aposentos em Cambridge, a fim de organizar seus trabalhos e reescrever seus diários. Ele escreveu seu primeiro artigo em 1837, demonstrando que a massa de terra sul-americana estava lentamente elevando, sendo apoiado no processo por um entusiasmado Lang, que leu com ele os resultados. Na mesma época, Darwin apresentou seus espécimes de pássaros e mamíferos para a Sociedade Zoológica de Londres e não tardou em anunciar que os pássaros de Galápagos, os quais Darwin pensou de se tratar de uma mistura de melrupos pretos, era de fato nada menos do que 12 espécies separadas de frigídeos, que em 17 de fevereiro Darwin foi eleito para um conselho da geológica e a posição de Leiden como presidente permitiu uma maior divulgação dos estudos de Orville sobre os fósseis de Darwin. Ao apontar com as delimitações geográficas
de cada espécie provaram as ideias uniformialistas dele próprio. No início de março, Darwin se mudou para Londres para ficar mais perto do seu trabalho, juntando-se ao grupo acadêmico de Leiden, que continuava especialistas tais como Charles Darwin, que por sua vez descrevia Deus como um programador das leis naturais. Darwin se aproximou novamente de seu irmão, e o pensador livre Erasmus, juntamente com uma das suas amigas próximas, a escritora Reache, e uma das produtoras, uma controversa questão social sobre como melhorar o bem-estar ao reduzir a superpopulação e a pobreza. Como uma unitarista, ela recebeu com agrado uma ideia de transmutação de espécies, conceito promovido por Robert Edemore e outros jovens cirurgiões influenciados. A transmutação era anatêmica para os anglicanos defensores da ordem social. Contudo, chegou a ser bastante discutida entre cientistas de renome e despertou grande interesse nas cartas de John, que defendeu a metodologia de Harris em defender os processos naturais da origem das novas espécies. Gould encontrou Darwin e contou-lhe que os mimunos das Ilhas Galápagos eram de espécies diferentes, não apenas variações de uma mesma, ocorrendo também ramificações de tentilhões, como Tolocopídeos, que igualmente pertencia ao grupo dos filigênios. Darwin não tinha etiquetado os filigênios, ilha por ilha, mas, através das anotações dos outros tripulantes, incluindo o capitão, conseguiu identificar a que ilha pertencia cada espécie. Também era de espécies distintas e, em março de 14 de março, Darwin anunciou como a distribuição das novas espécies se modificava mais ao sul. Em meados daquele março, Darwin especulou em um dos seus cadernos vermelhos a possibilidade de que uma espécie se transforme em outra. Para explicar a distribuição geográfica das espécies ainda vivas e outras extintas, ele tinha aspectos similares e gigantes. Seus pensamentos sobre o tempo e a vida, a reprodução assexuada e sexual foram desenvolvidos no caderno apelidado B, durante os meados de julho, para se falar de variação das descendências para se adaptar e modificar a corrida para o mundo em mudança. Ao explicar sobre as tartarugas de Galápagos e também as hiernas, ele fez um rascunho de como seria descendências por ramificações. Então, uma ramificação genealógica de uma árvore evolutiva única, na qual é um absurdo dizer que um animal é superior ao outro, destacando-se dessa maneira as linhagens independentes de Lamarck, pretendindo para formas superiores. O excesso de trabalho afetou a saúde de Darwin, que em 20 de setembro ele apresentou uma palpitação inconfortável no coração, e seus médicos recomendaram de imediato a interrupção do trabalho e que fosse viver no campo por algumas semanas. Após visitar Steinbrück, ele encontrou parentes, mas o interesse em excessos deles por suas histórias e das suas viagens o desgastou. A sua encantadora inteligência e cultura, a prima Rema, de 9 meses mais velha do que Darwin, estava trabalhando como enfermeira da tia inválida. O seu tio mostrou uma área de solo
onde restos de cinzas tinham desaparecido, e surgiu ser a ação de minhocas, inspirando-se uma nova e importante teoria, sobre o qual o papel da formação dos solos, a qual Darwin apresentou em 1º de novembro de 1837. Darwin teve problemas estomacais, dor de cabeça e sintomas no coração, precisando repousar em junho. No resto de suas vidas, ele apresentou problemas no estômago, destacando-se vômitos, palpitações, tremedeiras e outros sintomas. Os episódios se intensificaram durante períodos de estresse, como, por exemplo, encontros ou eventos sociais. A causa para a condição enferma de Darwin permanecem desconhecidas e tratamentos médicos na época tinham poucos sucessos. Em 23 de junho, Darwin deu uma pausa aos trabalhos e resolveu praticar geologia na Escócia, em que ele visitou Greenwich em um dia maravilhoso para ver as famosas curvas escocesas no penhasco das Terras Altas. Ele, posteriormente, publicou sua visão em que as formações foram planícies costeiras. Contudo, teve que aceitar que o fato que são a formação de um lago pós-glacial. Plenamente recuperado, ele retornou para Sherbrooke em julho, durante o costume de escrever notas diárias sobre o sistema de respiração animal. Fez um comentário em 2 folhas sobre perspectivas de sua carreira e o futuro de sua vida. Em uma escreveu casar e a outra não casar. Ao acrescentar todas as vantagens, incluindo uma companhia constante e amiga durante a idade avançada, melhor que um cachorro de qualquer maneira, ele não deixou também de elencar as desvantagens de conter menos orçamentos para os livros e de ser uma terrível perda de tempo. No final, Darwin optou pela decisão favorável ao se casar. Ele discutiu a ideia com seu pai e então visitou Emma em 29 de julho, que é sua prima, e acabou por não se propô-la em casamento daquela vez. E contrariando os conselhos de seu pai, decidiu mencionar suas ideias sobre transmutação para os presentes. Morte e funeral. Em 1882, Darwin foi diagnosticado com o que era chamado trombose coronária, e a doença do coração. No período da sua morte, médicos diagnosticaram com falhas do coração. Atualmente, especula-se que Darwin sofreria de uma doença de Chagas crônica. Uma especulação é baseada no trecho de um diário escrito por Darwin, que descreve que ele foi mordido por um barbeiro em Mendoza, Argentina, em 1835, e baseando os novos sintomas que ele exibiu, como doenças cardíacas, e as quais são características das doenças, a exgemuração do corpo de Darwin é necessária para determinar precisamente seu estado de infecções ao detectar DNA no parasita T, que causa a doença de Chagas. Darwin morreu em 19 de abril de 1882. Suas últimas palavras foram dirigidas à sua família, falando a Emma: "Pelo menos eu não estou com medo de lembranças promustas de como você não foi uma ótima esposa. Conte a todos aos meus filhos para lembrar o quanto bons foram para mim." E então, quando ela descansava, ele repetidamente disse a Francisca: "Quase vale a pena estar doente para ser cuidado por vocês." Ele esperava ser enterrado na igreja de St. Martin, em Londres, mas por um pedido de seus colegas, após uma
bendição pública no parlamento, conseguiu que Darwin fosse enterrado com honras, perto de John, Henry e Isaac Newton. O funeral aconteceu dia 26 de abril, numa quarta-feira. Foi visitado por milhares de pessoas, incluindo famílias, amigos, cientistas, filósofos indignados. O legado de Darwin foi no período da sua morte. Darwin já tinha deixado convencidos a maioria dos cientistas de que a evolução por origem comum estava correta, e ele já era considerado um grande cientista, que teve ideias revolucionárias. Em junho de 1909, embora poucos daqueles tempos, contrastes a sua visão de que a seleção natural era a principal, mas não forma a exclusiva de modificação. Darwin foi honrado por mais de 400 oficiais e cientistas do mundo todo, que se encontram em Cambridge para comemorar o centenário de seu nascimento. E o 50º aniversário da publicação A Origem das Espécies. E aqui estão nossas referências, que foi tirado da Wikipédia. Espero que você tenha gostado. E aqui estão nossas referências, que foi tirado da Wikipédia. Espero que você tenha gostado. E aqui estão nossas referências, que foi tirado da Wikipédia. Espero que você tenha gostado. E aqui estão nossas referências, que foi tirado da Wikipédia. Espero que você tenha gostado. E aqui estão nossas referências, que foi tirado